E aí, galerinha, beleza? Hoje a gente vai gravar um vídeo sobre sistemas interagindo, tá? Lembrando que eu estou seguindo a sequência desse livro, o Schroeder ou Schrödinger. Inclusive, daqui a pouco eu vou usar um exemplo do próprio livro, tá? Lembrem, deixem o like, compartilhem, comentem. É esse feedback de vocês que determina quais vídeos serão gravados na sequência. Beleza? Legal? Vamos lá. Ao longo dessa construção que eu vou começar agora, a gente tem que responder ao final de tudo por que surge fluxo de calor, por que surge fluxo de energia entre dois sistemas. A gente tem que conseguir responder também por que esse é um processo irreversível, por que o calor tende a passar do quente para o frio espontaneamente e nunca ao contrário. Como eu já tinha dito, eu vou pegar um exemplo ipsis desse livro, que é o seguinte: você tem um sistema onde tem um corpo A lá dentro e um corpo B. Esse sistema, ele não pode trocar energia com o meio externo. As paredes são adiabáticas, não pode sair calor nem entrar. A única troca possível é entre o A e B, representada aqui por essas setinhas vermelhas. Que mais? Tudo está escrito no livro, né? Como eu já disse em outros vídeos anteriores, esse é um livro muito bom, mas está em inglês. Então, os nossos vídeos vão ajudando vocês aí a entenderem a sequência, mesmo que não tenham um livro, tá? Vamos lá. Então, o livro, ele sugere que no corpo A existam 3 osciladores harmônicos e que o B seja composto também por 3. E que exista uma quantidade total de 6 unidades de energia. Então, somando as unidades de energia que existem em A com as de B, tem que dar 6. Aqui já vale uma primeira pausa, tá? Essa energia total, a gente falou isso em um vídeo anterior, ela é Q unidade de energia vezes HF. Então, na questão específica que a gente está discutindo aqui, com base nessa informação, o que eu estou dizendo para vocês é que a energia total do sistema é 6HF, ok? Legal? Beleza. Outro detalhe muito importante, a troca de energia entre A e B será considerada relativamente lenta. Relativa ao quê? A redistribuição da energia interna dentro dos sistemas. Então, acontece uma troca de energia entre A e B, num certo intervalo de tempo, e o que eu estou dizendo é que quando o corpo recebe essa energia, ela rapidamente se distribui entre os seus osciladores harmônicos. Então, essa redistribuição é tão veloz em comparação com essa, que isso influencia na maneira como a gente analisa o problema, tá? Então, houve uma troca, distribuiu. Houve uma segunda troca, rapidamente distribuiu, tá? Porque nossas contas, nossos cálculos são considerados levando-se em consideração essa redistribuição aqui. Aqui eu tenho uma frase muito importante. No próximo quadro, quando eu apagar aqui, eu vou fazer de tudo para mantê-la, tá? Para que vocês pensem sobre ela e possam ler quantas vezes vocês quiserem, até que vocês tenham certeza que entenderam, tá? Macroestado, nesse problema que a gente está discutindo, faz referência ao estado do sistema combinado. O que me interessa aqui, no final das contas, não são apenas os macroestados de A, nem só o de B, é o do sistema combinado de tudo, tá? Conforme especificado pelos valores temporariamente restritos de A e B. Então, em determinado momento, eu vou dizer que o A tem
uma unidade de energia dentro dele. Pô, eu sei que tem 3 osciladores harmônicos, eu sei que tem uma unidade de energia. Se eu falo a quantidade que tem em A, não preciso nem dizer a de B. Você automaticamente entende que B teria 5 unidades, já que a soma é 6. Então, esses valores restritos de A e B, eles correspondem, eles representam os macroestados que a gente vai discutir aqui. Uma coisa muito importante, pensa um pouquinho nesse problema que eu acabei de citar para vocês. Quantos macroestados nós temos? A resposta é 7. São 7 macroestados. Eu tenho 6 unidades de energia no total. Então, se eu fizer Q mais 1, 6 mais 1, eu descubro o total de macroestados possíveis. Pô, quem não lembra bem o problema lá da moeda, dá uma olhada. Eu tenho, por exemplo, o macroestado aonde não há energia nenhuma em A, 0. E aí depois vem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 até o 6. Então é 7 porque, já que são 6, né? Eu tenho aqui de 1 a 6, mais 1, que é o 0. Tudo bem? Outra coisa importante, o exemplo que eu dei no início de tudo, o exemplo das moedas, é um exemplo mais simples, né? É fácil desenhar cada situação, desenhar cada microestado. Então, eu fui lá e disse, ó, um microestado acontece assim. Cara, coroa, é um microestado. Aí fiz uma linha. O outro acontece assim. O outro acontece assim. Aí eu mostrei, esses 3 aqui representam um macroestado. Ou macroestado número 1. Aí eu vim e falei, ó, essa linha aqui é outro micro, outro micro, outro micro, e esses 3 aqui representam o macro 2. Só que em problemas mais complexos, como esse agora, daria muito trabalho, né, desenhar cada um dos micros. Então, a gente já está representando na nossa tabela as linhas agrupadas, de maneira que cada linha é um macroestado. Então, isso aqui é um macroestado. Um macroestado onde tem 0 de energia no sistema A, consequentemente, tudo está no sistema B. Quando eu fizer a continha daqui a pouco, vocês verão que nós temos só nessa situação aqui 28 microestados. Então eu teria que desenhar, se eu fizesse no formato original lá do exemplo da moeda, 28 linhas aqui, 21, 15, é muita coisa. Então eu espero que vocês já tenham pego a ideia do que é micro e do que é macro. Se liguem de novo aqui até entenderem, tá? E a partir de agora a gente está desenhando logo, representando em cada linha, cada um dos macroestados. Então vamos lá, eu vou calcular qual é a multiplicidade que eu teria para 0 de energia em A. Galera, nem precisaria fazer essa conta, hein? O A tem 3 osciladores harmônicos. Pô, de quantas maneiras eu poderia distribuir 0 entre os 3? A resposta é uma, né? Não precisa nem fazer conta. Pô, eu tenho um aqui, 0. Tem o outro, nada. Tem o outro, nada. O único jeito de não ter nada no conjunto é esse. Só existe uma possibilidade. De qualquer maneira, para vocês se acostumarem com as equações, tá aqui ela, essa equação calcula a multiplicidade de um macroestado. Vocês viram isso comigo em um vídeo anterior. Então vamos lá. Multiplicidade do A para a situação 3 osciladores harmônicos e
zero de energia no sistema. Legal. 3 e 0. Beleza. Soma aqui, ó. 3 mais 0, 3, menos 1 dá 2. Está escrito aqui, ó, 2 fatorial. Sobre 3 menos 1, 2 fatorial, vezes 0 fatorial. Galera, 0 fatorial é 1, e 2 aqui por 2 vai dar 1 também, o resultado é 1. Então, a multiplicidade desse macroestado é 1. Tá aqui, ó. De novo, não precisava fazer a conta, né? Eu fiz para a gente se acostumar com a equação, mas eu queria que vocês entendessem, tá? Que obviamente era 1, para que você realmente entenda o que está sendo discutido aqui. Legal? Beleza. Vamos calcular a multiplicidade para o estado B. Pô, não tem nada em A? As 6 unidades de energia estarão distribuídas em B. Legal. Qual é a multiplicidade? Acompanha comigo aqui, ó. Multiplicidade de B. Se liga que eu representei aqui, ó, laranja. Está aqui a continha laranja. O B tem 3 osciladores. E nós temos que calcular de quantas maneiras a gente pode distribuir 6 unidades em 3 osciladores. Legal? Vamos lá, de novo, olhando a equação aqui. O N é 3, o Q é 6. Legal. 3 mais 6 menos 1, 8 fatorial. Legal. 3 menos 1 vai dar 2 fatorial, vezes 6 fatorial. Tá aqui, ó. 2 fatorial vezes 6 fatorial. A gente já discutiu isso também em vídeos anteriores, uma revisão rápida de fatorial. 8 fatorial, 8 vezes 7 vezes 6. Não vou continuar, né? Vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Não vou fazer isso. Se eu tenho 6 aqui embaixo, eu paro logo nesse 6. Porque eu sei que pode cancelar. Então eu vou cancelar aqui 6 fatorial com 6 fatorial. 2 fatorial de cabeça é 2 vezes 1, dá 2. Então, posso simplificar aqui, ó, 8 por 2 dá 4. 4 vezes 7 dá 28, a multiplicidade de B. Pessoal, se em A a multiplicidade é 1, se em B a multiplicidade é 28, se eu quiser saber a multiplicidade do sistema como um todo, é só multiplicar. 1 vezes 28 dá 28. Vou até colocar aqui, vou até acrescentar, ó. 1 vezes 28. Beleza? Legal? Vamos para a segunda linha aqui. Eu não vou fazer todas, tá? Mas vamos para a segunda linha. Agora, eu tenho uma unidade de energia em A. Legal. Qual é a multiplicidade? De novo, dá para fazer de cabeça. Você tem um oscilador harmônico aqui, você tem um aqui, você tem um aqui, são 3. De quantas maneiras eu poderia distribuir 1? Eu poderia botar esse um pacotinho de energia no primeiro oscilador, 1 aqui, 0, 0. Poderia botar 0 no primeiro, 1 nesse aqui do meio e 0 nesse aqui. Já deu 2 maneiras. E a última maneira de fazer era 0 nesse pacotinho, 0 nesse pacotinho e botar essa uma unidade de energia aqui, ou seja, 3 maneiras de distribuir uma unidade de energia em 3 osciladores harmônicos. Mas eu vou fazer a conta para todo mundo se acostumar com a equação. Vamos lá. Multiplicidade de A, número de osciladores 3, unidades de energia a serem distribuídas 1. Legal, então vamos nessa. 3 mais 1, 4, menos 1, 3. Está aqui, ó, 3 fatorial. 3 menos 1, 2 fatorial. Vezes Q é o número de unidades de energia, é 1 fatorial. Vamos nessa. Pô, aqui é 1, né? Eu nem botei fatorial, mas 1 fatorial é 1. Beleza. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 2 vezes 1 dá 2, 6 por 2 dá 3.
Podia ter feito, né, 3 vezes 2 fatorial e ter cortado, é que eu não tinha espaço. Mas tudo bem. O resultado aí dá 3. Tá aqui, ó. Multiplicidade de A é 3. Beleza? Beleza. Vamos lá. Vamos calcular agora B. Pô, se tem uma unidade de energia em A, tem 5 em B. Porque somando os dois, o total era 6. Então, tem que ter 5 em B. Vamos fazer a mesma conta para B. Multiplicidade de B com 3 osciladores harmônicos e 5 unidades de energia a distribuir. Então, vamos nessa. 3 mais 5, 8, menos 1, 7. Está aqui, 7 fatorial. Beleza. 3 menos 1, 2 fatorial. Está aqui, legal. O que é 5? Então, 5 fatorial. Aqui eu fiz a conta direitinho, de novo, ó. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, para nesse aqui, ó, porque aí eu já posso simplificar. Então, simplifiquei aqui, 2 vezes 1 dá 2, 6 por 2 dá 3, então é 3 vezes 7, que é 21. Tá aqui, ó. De novo, a multiplicidade em A é 3, em B é 21, 3 vezes 21, 63 é a multiplicidade. Vocês bem que poderiam agora dar uma pausa, né? E calcular pelo menos essas duas linhas, tudo bem? 3 osciladores harmônicos em A. Qual é a multiplicidade com 2 unidades de energia e com 3 unidades de energia? E depois fazerem para B. 3 osciladores, 4 unidades, 3 unidades, tá? Para vocês também pegarem a manha. Legal? Para finalizar essa tela aqui, o que eu fiz, pessoal? Fui fazendo essa conta linha a linha, tá? Construindo toda a tabela. Na próxima tela, inclusive, eu vou dar todas as observações possíveis sobre a tabela que eu queria que vocês percebessem, tá? Vejam se vocês já percebem coisas importantes aí e daqui a pouco eu vou listar todas elas. Mas o que interessa é que eu fui com uma unidade aqui, 5 lá, com 2 aqui, 4 lá, com 3 e 3, com 4 e 2, com 5 e 1, com 6 e 0, a soma sempre tinha que dar 6, beleza? Então eu saí de 0 aqui, fui aumentando até 6, lá eu fiz ao contrário, fui diminuindo de 6 então até 0, tinha que ser o contrário. Calculei a multiplicidade para cada macroestado e depois eu fiz a soma. Nós temos uma multiplicidade de 462. Antes de apagar e começar a discutir outras coisas, eu queria que vocês percebessem que eu poderia chegar a esse resultado aqui desde sempre aplicando essa equação para o sistema. Pensa comigo, ó. Para o sistema como um todo, eu estava fazendo as contas só para A e só para B, mas para o sistema como um todo, qual o número de osciladores harmônicos? O A tem 3, B tem 3, são 6 osciladores harmônicos. Qual a energia total do sistema? 6. Então, ó, multiplicidade 6 a 6. 6, 6, tá? Então, acompanha aqui comigo. 6 mais 6 dá 12, menos 1 dá 11, 11 fatorial. Tá aqui em cima, 11 fatorial. Legal. 6 menos 1 dá 5 fatorial. Vezes 6 fatorial. Vamos lá. 6 menos 1, 5 fatorial, vezes 6 fatorial. Pô, o maior número que tinha lá embaixo era 6, então eu vou reduzir o de cima até 6. 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Aí eu posso cancelar 6 fatorial em cima com 6 fatorial embaixo. 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí eu poderia começar uma sequência aí, para quem gosta de simplificar, de simplificações para dar o menor trabalho possível. Exemplo, 4 vezes 2 dá 8. Então cancela com 8 lá de cima. Legal. Poderia simplificar aqui 9 com 3, ó, cancela esse 3 aqui embaixo, fica 3 lá em cima. Esse 5 com esse 10 fica 2 lá em cima. Então fica 11 vezes 3, ou 11 vezes 2, vezes 3,
vezes 7, está aqui o resultado, 462. Vou dar uma organizada aqui e vou tentar discutir tudo que poderia ser discutido sobre essa tabela, ok? Só um minutinho, eu já volto. Beleza, galera, como prometido, vamos para nossas OBS sobre a tabela, tá? Número 1, eu queria que vocês percebessem que a tabela tem uma simetria. Espero que vocês tenham percebido isso sozinho. Por exemplo, o macroestado número 1 tem uma multiplicidade de 28. Quando eu fui fazer na sequência, o último macroestado, 7, também tem uma multiplicidade de 28. O segundo aqui, ó, 63. O segundo de trás para frente, 63. 90, 90. E aí você tem o do meio, né, que deu, por acaso, 100. Mas percebam então que existe uma simetria. Eu fui fazendo aqui o macroestado 1, o 2, o 3, o 4, depois eu não precisava mais fazer, porque eu já sabia que daria os resultados de forma simétrica, tá certo? Isso é importante. Por que que é assim? Porque no macroestado número 1, você tem nenhuma energia em A e 6 em B. Quando eu fizer o último lá, eu tenho 6 em A e 0 em B. Claro que vai dar a mesma resposta, 28. Por exemplo, a multiplicidade do A aqui com 0 tinha dado 1. Quando tiver 0 em B, vai dar 1. Quando tinha 6 em B, dava 28. Quando tiver 6 em B, dá 28. Como o resultado final é multiplicação, claro que vai dar igual. Então, só para passar para o próximo ponto, o macroestado número 2, eu tinha uma energia em A e 5 em B. Dava uma multiplicidade total de 63. Quando tiver o contrário, 5 em A e 1 em B, também vai dar 63. Então, essa é a primeira observação importante que todo mundo tem que perceber, porque isso sempre vai acontecer. Tudo bem? Pô, eu tinha pedido para vocês pensarem um pouquinho mais sobre essa OBS aqui, tá? Então, acrescentando uma outra maneira de olhar, ó, cada um dos macroestados, ele representa uma maneira de você distribuir a energia entre A e B. Maneira 1, nada em A, tudo em B. Maneira 2, 1 em A, 5 em B. Ou seja, você está discutindo todas as formas possíveis de distribuir a energia entre A e B. Tudo bem? Vou apagar logo isso daqui para deixar o ambiente menos poluído. Legal, ok. Vamos lá. Até para melhorar a leitura de vocês. O macroestado número 4, ele representa uma maneira isonômica de distribuir as energias, traduzindo uma distribuição por igual, porque eu tenho do total, que é 6, metade em A e metade em B. Tudo bem? Detalhe muito importante, esse é o macroestado de maior multiplicidade. E aí vamos observar detalhes importantes. Ó, a multiplicidade do macroestado número 4 é 100 e do macroestado número 1 era 28. Então, se eu comparar a multiplicidade do 4 com a do 1, se eu dividir 100 por 28, arredondando aqui para facilitar, dá aproximadamente 4. Pô, o que isso significa, pessoal? Isso significa que é 4 vezes mais provável, se você aguardar um tempo longo para que as trocas de energia aconteçam, é 4 vezes mais provável encontrar esse sistema com essa distribuição 3,3 do que essa distribuição 0,6.
Pô, na idade que vocês têm, pelo conhecimento de mundo que vocês têm e pelo conhecimento técnico, vocês já devem saber disso, né? Com o passar do tempo, a energia ela tende a ir se distribuindo entre A e B, então, sem dúvida, isso aqui é mais provável do que isso daqui. Depois que você aguardou muito tempo, ter toda a energia de um lado do que no outro não é algo provável, e eu estou demonstrando isso aqui através de números. Pô, de cara, vamos para uma primeira definição importantíssima, tá? A hipótese fundamental da mecânica estatística. Numa escala longa de tempo, todos os microestados são igualmente prováveis. Eu até botei aqui embaixo uma interpretação do que está escrito aqui. Segundo a minha explicação, nós temos um total de 462 microestados. Todos esses estados são igualmente prováveis. Porém, preste atenção nisso, porém, alguns macroestados são mais prováveis. Pessoal, nessa altura do campeonato, né, com base em todos os vídeos que eu mostrei anteriormente, eu espero que todo mundo já entenda o que é o micro e o que é o macroestado. Quantos microestados eu tenho? 462. Quantos macroestados eu tenho? 7 macroestados. Então o que eu estou dizendo é que a natureza ela não tem nenhuma preferência entre nenhum dos microestados, nenhum dos 462. Tudo bem? Todos são igualmente prováveis. Só que, pô, esse macroestado aqui, ele é mais provável do que os outros. Segundo minha conta, inclusive, 4 vezes, aproximadamente, né, mais provável que o macroestado número 1. Por quê? Porque a multiplicidade dele é muito maior. Tudo bem? Se todos os microestados são igualmente prováveis, quando você faz uma reunião, um agrupamento de muitos deles, que é o que acontece aqui, esse macroestado passa a ser mais provável do que os outros macroestados. Para finalizar essa parte, a gente ir para a parte final. Olha só, suponhamos que no início de tudo eu colocasse toda a energia no B. Tudo bem? Os dois estão aqui dentro desse sistema, não pode haver troca de energia com o meio externo, só entre eles. Eu coloquei toda a energia em B. Pessoal, ter colocado toda a energia em B significa o quê? Numa linguagem simples, clara e objetiva. Significa que o B é o quente, né? Então o B é o corpo quente. Toda a energia, por exemplo, está nele. Aí eu aguardo o tempo suficiente, tá? Um tempo longo. Depois desse tempo longo, é bastante provável, com base nos números da tabela, que eu encontre essa situação aqui. Uma distribuição de energia mais uniforme, uma distribuição de energia mais isonômica. Isso é mais provável, é muito mais provável do que isso daqui. Segundo minhas contas, inclusive, aproximadamente 4 vezes mais provável. Obrigatoriamente eu tenho que encontrar isso? Não, mas algo nesses arredores, tá? Algo nesses arredores, até porque a quantidade de microestados aqui também é muito grande, muito próxima a essa, tá? Então, algo nesses arredores devem acontecer. Daqui a pouco, eu vou fazer cálculos com números muito maiores do que a gente está fazendo aqui, né? A gente fez um cálculo aqui com o corpo A com 3 osciladores harmônicos, o B com 3, mas isso é muito distante da realidade, né? Na realidade, a quantidade seria muito maior. Então, eu queria que vocês observassem o que acontece com essas probabilidades aqui quando os números são bem maiores. Olha para esse gráfico vai ser muito importante, tá? Aqui eu tenho um gráfico da multiplicidade total em função da quantidade de energia em A, tá? 0 energia em A, 1 unidade, 2, em função dos macroestados, tudo bem? Então,
eu tenho a multiplicidade aqui para esse macroestado, aí vai aumentando, e essa multiplicidade aqui, onde tem 3 unidades em A, consequentemente 3 em B, é a maior de todas. Eu queria que vocês observassem o que acontece com esse gráfico à medida que o número de osciladores aumenta. Tudo bem? A gente vai continuar aqui nesse vídeo ainda e na próxima tela vocês vão ver a diferença. Só um minutinho. Bom, vamos lá. Agora a gente tem o mesmo desenho, tá? Você já conhece a situação. A energia só pode ser trocada entre A e B. Não há troca com o meio externo. Só que agora nós temos um número muito maior de osciladores. 300 osciladores em A, 200 osciladores em B e uma energia de 100 unidades para distribuir entre eles. Primeira coisa que eu gosto sempre de fazer, para que isso entre na cabeça de vocês, é que se são 100 unidades de energia para dividir, 100 mais 1, nós temos 101 macroestados. Percebam que agora, até desenhar linha por linha do macroestado fica inviável. Então, eu peguei aqui, desenhei alguns macroestados possíveis. Quando chega nesse momento, nessa quantidade, já se começa a usar computador para se fazer as tabelas, para se construir as tabelas. Não se preocupem que ninguém vai construir na mão mais isso daí, porque já é muito aloprado, tá? Então, seriam 101 macroestados, 101 linhas. Aqui eu estou usando o exemplo do livro, tá? Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas só. O livro fez, eu acho que 10, se não me falha a memória. Então, a gente já sabe ler esse tipo de tabela, né? Quantidade de energia em A, multiplicidade. Pô, se o total é 100, tem 0 em A, tem C e B. De quantas formas a gente poderia distribuir essas 100 unidades em B? Está aqui a conta. E o total do sistema, é só multiplicar, está ali o resultado. Isso vocês estão vendo aí em várias linhas. Pessoal, eu quero que vocês percebam que essa linha aqui, ela tem a maior multiplicidade de todas. Dessa vez eu não escrevi isso, mas aqui seria o macroestado número 1, o 2, o 3, pá. Então, esse macroestado aqui é o macroestado número 61. A multiplicidade dele, 6,9 vezes 10 a 114. A do macroestado número 1, 2,8 vezes 10 a 81. Ou seja, os números são gigantescos. Com essa quantidade, tá, de elementos, os números já são gigantescos, mas não é isso que interessa. O que interessa é vocês compararem a probabilidade. Pô, no macroestado o número é enorme. Beleza, isso não é importante. Isso aqui é importante, o que eu tinha feito já na parte anterior do vídeo. Ó. Multiplicidade do macroestado número 61 em relação ao primeiro. Pessoal, eu dividi os valores aqui. Olha esse resultado. 2,5 vezes 10 a 33. Ou seja, o macroestado número 61 é, arredondando aí, né? 10 a 33 vezes mais provável que o número 1. A gente já tinha entendido que o macroestado mais provável é aquele que divide melhor a energia entre os sistemas. Detalhe, tá? Dessa vez, as quantidades não são iguais. Eu tenho uma parte lá, o A, que tem 300 osciladores e o B com 200, tá? Inclusive, então percebam que o mais provável aqui tem 60 unidades de energia no A e 40 no B, não é meio a meio agora. É a melhor divisão possível dentro da quantidade de osciladores que você pode dividir. Um detalhe importante, que talvez eu tenha me expressado mal no vídeo anterior, na parte anterior do vídeo, melhor dizendo, é que nem sempre vai ser simétrico, né? Agora não é, justamente porque as quantidades são diferentes. Então, ó, quando eu tenho aqui 0 no A e 100 no B,
olha o resultado aqui, ó. Olha o resultado. E quando eu tiver 100 no A e 0 no B, já deu diferente, porque dessa vez os valores não são iguais, tá? Então, tudo bem, tá aqui o macroestado mais provável, a melhor divisão possível entre os sistemas. Pessoal, a probabilidade é 10 a 33 vezes maior. Ou seja, o 1 seguido por 33 zeros é um número muito grande. É muito mais provável do que o primeiro macroestado. É isso que interessa. Mas tudo bem, vamos decifrando mais números. Pô, eu calculei, né, a multiplicidade de cada macroestado, depois somei tudo, que nem a gente fez na primeira parte do vídeo. Pô, deu esse número gigante aqui. Então vamos fazer uma regra de 3? Vamos lá. O total de multiplicidades é isso daqui. Representa 100%. Essa é a multiplicidade do estado mais provável. Dá quantos por cento? Se eu fizer essa conta aqui, dá 7% do total. Estou pegando os cálculos do livro, na verdade, né? Dá 7% do total. Então, não tenho dúvida, esse macroestado é muito mais provável do que esse aqui. Porém, do todo, ele não representa tanta coisa assim. Ou seja, existem muitos macroestados nos arredores dele que são muito prováveis também, como esse daqui, ó. Olha só. Ele é muito provável, ou seja, a situação onde tenha 59 unidades de energia em A e 41 em B é muito provável. Quase exatamente tão provável quanto essa, aonde tem 60-40, 61 no A com 39 no B, idem. Então, a única coisa que eu não apaguei da parte anterior foi esse gráfico aqui, né? Onde nós temos a multiplicidade total em função da quantidade de energia em A. Galera, para essa nova tabela, eu construí esse mesmo gráfico. Olha a diferença. Olha a diferença aqui, ó. Pô, essa curvinha aqui eu desenhei na mão, tá? Então não está perfeita, não está na escala, mas beleza. O pico é com 60 unidades de energia em A. Com 60 unidades de energia em A, eu tenho o macroestado mais provável de todos. Só que existe um macroestado aqui vizinho, que ele é muito provável, que é o 59, é só você ver a curva. E tem muitos outros muito prováveis nos arredores desse mais provável. Agora, diferentemente desse gráfico anterior, olha o desnível entre o pico e as extremidades. Ó, tá aqui o pico, ou seja, existem outros macroestados aqui nos arredores que são bem prováveis, mas pessoal, quando você caminha para as pontas, a probabilidade é ínfima. Vamos lá, olha aqui comigo algumas observações que eu anotei para vocês. Há muito macroestados nos arredores do número 61, que é esse. Tá? O primeiro é o 0, tá? Esse aqui é o macroestado número 61. Legal. Que são muito prováveis. Ok. Número 2. Apesar do meu desenho não estar em escala, eu fiz questão de colocar essas pontinhas aqui, tá? Para valores menores do que 40, a probabilidade é muito baixa. E maiores do que 80 também, tá certo? Então vamos lá, olha o que eu escrevi aqui. Para uma quantidade de energia menor do que 30 em A, a probabilidade de você encontrar o sistema nessa configuração é menor do que 1 em 1 milhão. É só olhar para o gráfico, é muito baixa. Vamos mais para a ponta ainda. Uma quantidade de energia em A menor do que 10 unidades é menor do que 10 a menos 20. Pode acontecer, professor? Teoricamente sim, mas é muito, muito, muito improvável. Vamos tentar entender o que é uma probabilidade menor do que 10 a menos 20. Pessoal, a idade do universo é 10 a 18 segundos.
Eu vou pegar um termo do livro, eu achei esse termo muito legal, muito interessante. Ele usou essa palavra aqui, decente. Segundo o livro, para você ter uma chance decente de encontrar o sistema nessa situação aqui, sem unidades de energia em A e 90 em B, já que a soma... Não, desculpa, eu falei errado, né? 10 unidades de energia em A e 90 em B, já que a soma é 100, para você ter uma chance decente, você teria que fazer isso, você teria que fazer medidas 100 vezes a cada 1 segundo durante toda a idade do universo, para que você tivesse uma probabilidade razoável de encontrar o sistema nessa situação. Ou, como diz o livro, uma chance decente de encontrar o sistema nessa situação. Repetindo, você teria que fazer 100 tentativas a cada 1 segundo durante toda a história do universo para ter uma chance decente de encontrar pelo menos uma vez o sistema nessa situação. Ou seja, a probabilidade é muito, muito, muito baixa. Tudo bem? Eu vou parar aqui e aí sim vamos para a parte final do vídeo, onde eu vou colocar aqui as conclusões finais de toda a história. Beleza? Só um minutinho, já volto. Beleza, galera? Esse vídeo foi longo, mas vamos finalizar. Pô, tá aqui nossa situação de novo, né? Um sistema, dentro dele existe A, existe B, só pode haver troca de energia entre eles. Não vou repetir todos os detalhes que eu já falei muito. Eu queria que vocês considerassem que naquela situação ali, a gente começasse com 5 unidades de energia em A e, então, 95 em B, já que o total de unidades de energia do nosso exemplo é 100. Pelo que eu já falei na parte anterior do vídeo, você automaticamente entende que o B é o quente. Tem muito mais energia em B do que em A. Com base em tudo que foi discutido aqui, pessoal, se a gente esperar um certo tempo, depois que eles possam trocar energia entre eles, a gente tem uma grande certeza que, após esse certo tempo, nós encontraremos energia fluindo de B para A, do quente para o frio. Essa situação, esse sistema, ele tem um comportamento irreversível. A energia, ela tende a fluir de B para A, do quente para o frio, exceto pequenas flutuações que podem ocorrer, né, nos arredores do macroestado número 61. Porque eu já tinha discutido aqui que nesses arredores a multiplicidade é muito grande em todos eles. Então pode haver uma pequena flutuação de energia, né? Vamos lá, a gente tinha 60 unidades em A, 40 em B. Daqui a pouco pode acontecer, já chegaram nessa situação, passar uma para B, B ficar com 41 e A ficar então com 59. Daqui a pouco volta para essa divisão 60-40. Daqui a pouco passa mais uma de B para A fica com 61, B com 39. Então essas pequenas flutuações podem acontecer, tá? Não tem nenhum problema. E agora, as duas grandes anotações que vocês deveriam ter em mente. A gente está estudando física estatística. Então aqui a gente não fala certo ou errado, a gente fala no que é provável de acontecer ou no que é improvável de acontecer. Será que eu poderia, depois de esperar um tempo razoavelmente longo, será que seria possível que eu tivesse ainda 5 unidades em A e 95 em B? Existe uma probabilidade disso acontecer, mas é infinitamente baixa com base na discussão anterior que a gente fez. Então, explicação física do calor.
Nessa matéria, a gente encara isso como sendo um fenômeno probabilístico. A gente discute o que é muito provável, o que é pouco provável, o que é mais provável de acontecer, tá? Não é absolutamente, está escrito errado aqui, não é algo absolutamente certo, mas extremamente provável. Então, é extremamente provável que, aguardado um certo tempo, eu perceba que está passando energia do B para o A, porque o B tinha muito mais energia do que o A. O B aqui era o quente e o A era o frio. Outra grande anotação, lei do aumento da multiplicidade, que nada mais pode ser considerada uma nova forma de se explicar a segunda lei da termodinâmica. O fluxo espontâneo de energia, ele tende a cessar quando o sistema está no macroestado mais provável ou muito próximo dele. Tudo bem? Essa é uma nova ideia que a gente também tem que se acostumar. Galera, vocês decidem o que a gente vai gravar nas próximas gravações. Então deixa o like, compartilha, comenta, porque esse é o feedback que a gente usa para decidir o que vai fazer. Beleza? Até a próxima. See you later.